Boa tarde, pessoal. Gente, estou muito feliz de estar aqui no Impreconte. É o terceiro ano que eu participo dessa edição e é a primeira vez que estou aqui no palco. Então, se hoje estou aqui, amanhã pode ser vocês. E hoje nós vamos falar como que gestão de tempo e ferramentas escalaram o meu escritório. E eu tenho uma pergunta para fazer antes de mais nada. Quem aqui sente que falta tempo para executar as tarefas que vocês planejaram durante o dia? Quem aqui prometeu para o marido, para o filho, para a mãe, para o papagaio, que quando o escritório estivesse estabilizado, você ia para a academia, você iria cuidar da sua saúde, e você ainda não conseguiu fazer isso por falta de tempo? Pois bem, essa palestra é para você, mas eu sinto muito te falar que não te falta tempo, te falta clareza. E, antes de mais nada, também vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Machado, sou empresária de contabilidade, sou fundadora da Clarté Contabilidade. Clarté é um nome francês que significa clareza, e vocês vão ver que o direcionamento da minha palestra é muito sobre clareza e direcionamento que você precisa ter. Também sou contadora há mais de 10 anos, professora docente de faculdade, embaixadora de 2 grandes sistemas aqui no país e, em 2022, eu participei de uma formação pela ONU que mudou a minha forma de conduzir a empresa. Tinha acabado de começar e essa formação muito ajudou. Participei de uma formação pela ONU chamada Academy Women Entrepreneur, a Academia das Mulheres Empreendedoras, em que foi um projeto que reuniu 90 empreendedoras do Brasil todo. E por que eu estou falando disso? Porque lá eu fui coautora de um livro, Empreendedorismo de Quem Faz Acontecer, e muito do que está no livro vai começar o enredo dessa palestra, que é o direcionamento do que eu fiz para sair do CLT para o empreendedorismo com o menor erro possível. E a minha história já vai ser muito direcionamento para vocês seguirem aí com a jornada de gestão de tempo. E, ao final, eu vou ensinar 2 técnicas mundialmente conhecidas que vão ajudar você a gerir melhor o seu tempo. Pois bem, desde quando comecei a decidir ser empreendedora, muito a rotina me ajudou, porque eu comecei desde sempre numa rotina de esporte, e o esporte te faz ter disciplina e te faz lidar muito bem com a frustração. Então, quando você recebe muitos nãos na vida, quando você perde, você aprende a lidar com a frustração. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente quer empreender porque acha bonito, mas falta planejamento. Falta você ter conversas difíceis com quem mora com você, porque às vezes você divide o home office e tem que ficar brigando porque um está em reunião e o outro está no celular, porque faltou você compartilhar a sua agenda com seu esposo. E outra coisa que é muito importante, antes de tudo, dessa vida da gestão de tempo, é você também ter equilíbrio financeiro. Então, para eu começar a empreender, eu fiz minha reserva financeira, porque é muito bom quando você tem que tomar decisões sem estar com medo de amanhã passar fome. E minha família tinha muita preocupação de eu perder a estabilidade de CLT, porque, afinal, até hoje, eu sou o sustento da família. Então, foi necessário, para eu ter tranquilidade, eu ter planejamento, ter conversas difíceis e também ser planejado com uma boa reserva financeira. Quando eu decidi começar a empresa, foi 100% sozinha, sem um CNPJ, sem uma fachada bonita, mas eu tinha um sonho e eu sempre fui muito organizada, porque eu vim do esporte, tinha muita disciplina, isso me ajudou. Então, eu não vim de empresa de contabilidade, pelo contrário. Eu trabalhava numa empresa que era uma concessionária de veículos, então lá tinha muito processo, como controladoria, compliance. Isso me propiciou, quando eu começasse o meu negócio, tentar fazer processos desde o começo. Então, antes mesmo de ter funcionário, eu já tinha um processo num sistema gratuito, que muita gente deve conhecer, que é o Trello. Lá eu defini as rotinas fixas, as rotinas semanais, mensais da empresa, antes mesmo de ter funcionários, quando eu ainda tinha uns 3 MEIs aí, porque se o Leandro Bueno vai aparecer por aí, MEI, nem a gente. Mas, seguindo, eu decidindo falar sobre produtividade, porque, na essência, sou organizada, eu fui passar a procurar
a teoria por trás disso tudo, porque quando você entende o motivo pelo qual a técnica que você está fazendo, você consegue também melhorar a cada dia. Não é à toa que quando você quer vender, você tem que estudar sobre vendas. E aí, algum momento da sua vida, lá na faculdade, quem sabe, a gente estudou sobre os sistemas da Revolução Industrial. Estudamos sobre o sistema Toyota de produção. Alguém lembra? Então, lá, eu coloquei aqui a visualização no card, que muito do processo que eu criei na minha cabeça no Trello veio da Revolução Industrial, do modelo Kanban. O que é o modelo Kanban? É que, na época das fábricas, eu precisava ter um processo documentado nas paredes das fábricas, em que eu verificava as etapas do processo. Então, no decorrer da palestra, você vai perceber que não precisa do melhor sistema. Você vai sair daqui com um método estruturado na sua cabeça para você aplicar esse método em qualquer sistema. E lá também, no sistema Toyota de produção, você deve ter ouvido falar do just in time. Então, por mais que eu goste de processos, eu não faço processos tolos. O que é um processo tolo? É um processo que eu vou levar defeitos para a etapa seguinte. O que isso significa? Exemplo, em nossa empresa de contabilidade. Eu descobri, hipoteticamente, que o meu time apurou a folha de pagamento, anexo 4, Simples Nacional, e não apurou a CPP. O que eu vou fazer? Eu vou rever os clientes do anexo 4, mas eu vou rever minha carteira toda? Isso vai ser um processo burro, porque eu vou criar uma energia desnecessária. E você vai perceber que, sim, tem que ter processos, mas não façam processos bobos que não têm fundamento. E terceiro e quarto, como eu precisava que a empresa funcionasse sem mim, eu treinei pessoalmente cada líder, e cada líder treinou o próximo colaborador. Por quê? A roda tem que girar sem você estar dentro da sua empresa de contabilidade. Eu ainda faço operacional, mas a empresa não precisa de mim para fechar a folha de pagamento, a empresa não precisa de mim para apurar o DAS, precisa em coisas um pouco mais estratégicas, mas eu preciso garantir que a empresa tem que funcionar sem mim, e eu espero que vocês levem esse ensinamento também para tentar treinar e criar processos para que o teu colaborador consiga ensinar o outro. E aí, muita gente vende aí na internet os POPs, mas engana-se quem pensa que eu vou usar o procedimento da minha empresa igual à empresa ABC. Às vezes a gente compra um POP, mas você tem que entender que a realidade de cada empresa é a realidade dela, é diferente de cada uma. Então, o que é o POP? É o substituir o que cada um faz do seu jeito, por método científico, para executar o trabalho de forma padrão, previsível e produtiva. E ainda falando da Revolução Industrial, em algum momento a gente estudou sobre Frederick Taylor, pai da administração científica, em que ele falava que o método tem que ser treinado, evidenciado e tem que ser medido. Então, para que melhor do que um processo que eu executo junto com o meu colaborador, vou dar para um terceiro que não participa do processo, para garantir que aquele processo foi feito e está sendo executado de acordo com como está naquele manual. Então, e aí eu estou levando realmente os conceitos de Taylor para dentro da minha empresa. Além disso, quem aqui tem empresa maior já deve ter tentado uma certificação da ISO. Quem já tentou, quem já conhece a certificação da ISO? Por quê? Porque eu preciso garantir para o meu cliente que a minha empresa tem um determinado nível de qualidade. Por que eu estou falando isso por gestão de tempo? Porque eu preciso ter os processos da minha empresa totalmente documentados para eu atender a ISO. Então, se um dia você pensa em ser uma empresa grande, você tem que ter processos documentados para organizar melhor o seu tempo. E, desculpa, para quando que o POP é importante? Para rotinas críticas e repetitivas. Aí eu pergunto, quer rotina mais crítica do que uma empresa de contabilidade? Que um erro é uma multa? Que todo mês você faz a mesma rotina. Todo mês eu vou lá e apuro o DAS. Então, para isso, para que evite-se que cada pessoa faça do seu jeito, eu preciso criar e construir um POP
com o meu time. Eu não posso idealizar a coisa toda sem ser junto com o meu time trabalhando, senão eu nunca vou ter tempo livre, porque ele sempre vai estar me perguntando em alguma etapa do processo para eu revisar. Mas se eu criei o método para ele fazer só, eu vou ter mais tempo livre para trocar outras tarefas mais importantes na empresa. E outra coisa que eu fiz que deu muito certo, e Paulo Neto falou para vocês ontem, ele mostrou a agenda dele, e vocês perceberam que a agenda dele é toda colorida? Quem percebeu? Quem assistiu à palestra do Paulo Neto? Por quê? Porque a gente precisa de clareza visual. Então, eu vou ensinar mais à frente, cada cor representa algo na minha vida. E isso eu vou levar para a minha agenda física do celular, eu vou levar para os meus projetos, para as minhas tarefas. Eu preciso ter clareza que quando eu estiver fazendo algo operacional, ele tem a cor vermelho. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando eu estou com um projeto da minha vida pessoal, eu estipulei outra cor e eu vou já falar para vocês. E como a gente está aqui numa palestra, a gente precisa fixar primeiro pilar para você organizar o seu tempo e buscar as ferramentas certas, você precisa de processo na sua empresa. O próximo, o que eu vou falar agora? Que se eu tivesse, mesmo com toda a disciplina, fazendo tudo sozinha, eu não teria passado dos 10 clientes. Não é à toa que a gente está aqui buscando se aperfeiçoar, porque cada um tem uma dificuldade, uma luta, mas eu precisava de um método. Quando você tem um método, você vai chegar mais rápido ao seu destino final. Por que muita gente faz mentoria? Porque alguém já vai ensinar o método pronto, sem nenhum erro para você seguir. Mas eu volto a dizer, você não precisa de mais tempo, você precisa de clareza. Espera aí. Então, agora, já falei de mim, e vou ensinar para vocês 2 métodos mundialmente conhecidos, que é o GTD e a matriz de Ansel-Auer. Por quê? Presta atenção. Só ganha dinheiro quem tem tempo para ganhar dinheiro. Então, se você está aqui disposando do seu tempo, você vai levar uma coisa útil para você aplicar amanhã na sua empresa de contabilidade. Então, o método que eu vou demonstrar para vocês, a matriz de Ansel-Auer é um quadrante que vai te ensinar a definir o que é urgente e o que é importante à medida que vai chegando tarefas para vocês. Por quê? Eu tenho certeza que vocês estão aqui e está chegando WhatsApp, está chegando ligações, e-mails, e vocês estão deixando tudo não lidos, ou vocês vão esquecer de retornar para muitas pessoas, e vocês vão começar a trabalhar na segunda e vão pensar, o que eu vou executar primeiro? Eu já esqueci quem falou comigo na terça e na quarta-feira. Então, toda vez que chegar uma tarefa para vocês, definam, isso é urgente mesmo? Isso é importante? Faça agora. Isso é urgente, mas isso não é importante. E tem coisas que são urgentes, mas não são urgentes para você, para a sua agenda. Delegue para alguém. Ixi. Foi mal, meu dedo é muito... não urgente, importante, planeje. Não urgente e não importante, elimine da sua vida. Trouxe alguns exemplos para a nossa realidade de empresa de contabilidade, que se eu tenho um DAS, um imposto vencendo hoje, ninguém fez na tua empresa porque faltou processo, isso é urgente e isso é importante. Então, faça agora. Cliente ligando, recebendo boleto, dizendo que é golpe. Isso é urgente? Sim, mas não é importante para você. Então, planeje, delegue para alguém, desculpa. E uma reunião estratégica com o time. Vocês aprenderam hoje sobre onboard, sobre processos, sobre vendas. Então, segunda-feira, vocês vão estar cheios de ideias para aplicar na empresa. Planeje, não vai sair que nem um doido executando todos os projetos, você vai ter que escolher uma frente para você tocar. Planeje com o time, marque uma reunião de fim de ano, marque uma reunião com os líderes e você vai conseguir tocar um projeto por vez. E grupo de WhatsApp de condomínio. A propósito, eu tentei ano passado ser conselheira fiscal do meu condomínio. Percebi que aquilo não dava dinheiro e só era muito estresse, então eu eliminei da minha vida. Agora, preste atenção. A gente acha muito bonito
quem tem a capacidade de falar conforme a lei, número tal, conforme fulano, ciclano, e tem a capacidade de memória muito grande. Mas tem pessoas que isso é técnica, mas tem pessoas que é porque tem um lugar de fácil acesso. Eu, por exemplo, sou essa pessoa de fácil acesso. Eu tenho uma base de conhecimento que, se eu quiser falar de assunto X, eu vou buscar na minha base de conhecimento os tópicos principais para eu lembrar e conseguir falar. Então, o que eu vou ensinar hoje para vocês é que nós não precisamos guardar tudo na nossa mente. Por quê? Por que você está num evento como esse? Para você ter ideias, ter mudança de mentalidade. Agora, se você está aqui pensando no problema que está acontecendo na tua empresa, você não vai ter criatividade para fazer melhorias na segunda-feira. Então, o que eu vou ensinar hoje é tirar da sua cabeça e colocar num lugar confiável para que você nunca mais esqueça os seus compromissos. E o método que eu vou ensinar é o famoso GTD, Get, Think, Done, escrito por David Allen. Tem um livro dele que fala sobre o assunto, quem quiser se aprofundar. Mas esse método eu vou ensinar vocês a tirar da memória e botar no sistema confiável. Toda vez que chegar um e-mail, um WhatsApp, uma ligação, nós vamos pensar rapidamente sobre esse processo, que é capturar, processar, organizar, revisar e executar. E eu vou explicar cada um. Capturar. Toda hora está chegando coisas. Está chegando e-mail, WhatsApp, ligações. Eu preciso garantir que eu vou levar tudo isso para um lugar confiável. Qual lugar confiável? Você vai decidir depois dessa apresentação. É o bloco de notas? É o e-mail que você manda para você mesmo? É o grupo de WhatsApp que você faz com você mesmo? É um aplicativo, Notion, algum aplicativo de tarefas? Você vai definir o que é melhor para você. À medida que está entrando informações, você também precisa processar isso. Isso dura menos de 2 minutos. Eu posso fazer agora. Eu posso, mas se isso leva mais do que 2 minutos, eu vou delegar, se não é minha função. Se eu tenho que recalcular o imposto, chegou essa informação para mim, mas não sou eu que faço, é o meu colaborador, eu vou delegar para ele. Mas se é algo que só você executa, anote num projeto que você vai executar depois. Depois disso, você vai organizar as coisas. E lembra que eu falei do calendário ser colorido? Você vai arquivar as coisas em tags coloridas por tipo de setor, por tipo de área da tua vida. E vai guardar em projetos. Projetos de tarefa, tarefas rápidas de serem executadas, porque eu preciso garantir que, quando eu estiver fazendo tarefas comerciais, eu ache a minha caixinha do comercial. Quando eu estiver executando tarefas operacionais, eu ache a minha caixa do operacional. Então, isso parece longo, mas é um fluxo constante. Está chegando coisa, eu estou organizando, eu estou processando, estou guardando nas caixas devidas. Por quê? Também vai chegar o momento de você revisar. E muita gente fala de rituais, né? Você tem que ter ritual com o time, mas você precisa ter um ritual com você mesmo. Então, eu preciso ter um momento na segunda, na sexta, no final de semana, em que eu esteja revisitando minhas caixas, em que eu limpe o meu e-mail para garantir que tudo foi lido, que eu limpe o WhatsApp, que aqueles grupos de WhatsApp nunca deixam a gente finalizar as coisas, e que eu garanta que tudo que eu fui absorvendo e que é tarefa para eu executar depois, eu vou guardar num lugar para eu executar de acordo com a minha ordem de prioridades, porque eu sou dona do meu tempo, não é o meu cliente, não ninguém, nem é o meu funcionário que será dono do meu tempo. Por quê? Você vai ter um momento de execução total e de foco total, que é o momento que você vai decidir. O meu dia operacional é a segunda-feira. Então, tudo que é operacional, eu vou executar na segunda-feira. Uma caixa por vez, um problema por vez, uma revisão por mês. O meu dia comercial, o dia de relacionamento, são as terças e quartas-feiras. Então, é o dia que eu estou ligando, que eu estou olhando o CRM. Então, eu preciso que tudo esteja organizado no seu lugar para garantir que, quando eu pegue aquela tarefa, eu atenda com foco total, mas na minha prioridade, no que eu considero urgente, porque eu exercitei a matriz de Ansel Auer primeiro. E
Eu quero apresentar para vocês o combo da produtividade, porque o GTD vai permitir... O GTD é a tua casa. E a matriz de Ansel-Auer vai definir em que cômodo eu entro primeiro. Eu primeiro vou entrar na sala ou eu vou primeiro entrar no quarto? Eu preciso ter uma ordem de prioridade nas coisas na minha vida. E, além disso, aqui está o modelo do calendário que eu vou compartilhar com vocês, é que todo compromisso, toda tarefa que você coloque na sua agenda, você determine as tags, as cores. Então, eu coloco a minha técnica do semáforo, que é tudo que é vermelho, que é operacional e que eu, enquanto dona da empresa, não deveria estar fazendo, está em vermelho, porque é o sinal de pare. E o amarelo, tudo que é melhoria, eu estou testando sistemas, tudo que é melhoria para mim e para o meu time é de amarelo. Verde, oportunidades comerciais, um evento quanto esse, que está bloqueado na minha agenda, e a minha vida pessoal, claro. Então, volto a dizer, você precisa de clareza para saber dizer não para as pessoas. E agora, o segundo pilar, que é clareza. Mas, pessoal, é muito bom estar num evento como esse e eu ter controle de tudo que está acontecendo na minha empresa. Então, você precisa de liberdade geográfica para você poder aproveitar e esticar esse evento, passear um pouquinho ao final de semana, porque você precisa de liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Porque eu garanto que tudo está em cada caixinha na minha empresa, eu tenho os processos controlados, os times estão sendo auditados em algumas ferramentas de produtividade, então eu tenho muita liberdade, mas eu sou muito responsável com o meu time e com a minha empresa. E todo o sistema, por isso que eu falo, não precisa do sistema, você precisa visualizar isso num método, em que eu tenho um método de captura, por onde vai chegar as mensagens do WhatsApp, o e-mail, ligações, os problemas, os sistemas oferecendo para te apresentar demonstrações. Eu tenho que ter um método a fazer, coisas que eu vou fazer, em andamento e aguardando o retorno, porque não é porque eu deleguei que eu não vou monitorar aquela tarefa. E o concluído, e algum dia talvez. Esse algum dia talvez é porque tem coisas que era prioridade no começo do ano. Tinha lá um projeto de implantar o manual de cultura, que não rolou. Então, ficou para o ano seguinte. Então, você tem que ter tudo monitorado para garantir se um dia você vai deixar de executar ou se você vai postergar para o ano seguinte, para daqui 6 meses, e assim sucessivamente. Agora, espera aí, deu ruim aqui. Botar para ali. Travou, gente. Vou passar para a house. Eu ainda tenho tempo, porque está tudo muito cronometrado aqui. Se tu conseguir, me fala. Eu vou mostrar para vocês alguns fluxos lá da Clarté. Olha... então, eu uso o Microsoft To Do para gerenciar as tarefas. Tem vários outros sistemas, inclusive sistemas próprios do mercado da contabilidade. E que, então, eu ia demonstrar o projeto do To Do e o Planner, porque eu era fãzinha do Trello por conta do Kanban. Então, eu uso o Planner da Microsoft. Volta, volta, volta. Que eu passei muito. Eram esses os projetos que eu ia mostrar para vocês. Como eu testo alguns sistemas, porque sou embaixadora, então eu tenho um fluxo de estar olhando as melhorias, os chamados. O setor contábil, a gente analisa, porque é um fluxo, né? Está dependendo do extrato do cliente. Alguém me bota o tempo, porque sumiu. E... por fim, nós temos o pilar do método confiável. Então, relembrando para vocês, eu estou falando hoje de 3 pilares: processos, clareza e o método confiável. E agora, o resumo de tudo que a gente falou muita coisa. O GTD vai organizar tudo na sua vida. Ansel-Auer
vai decidir o que você tem que fazer e o sistema de cores vai te permitir visualizar o status. Nisso, eu tenho método, foco e clareza. Mas, como eu sou professora de faculdade, eu preciso deixar um exercício de casa para vocês. Por quê? Vocês precisam tangibilizar isso. Se você não aplicar na segunda-feira, você vai esquecer e vai ficar reclamando de tempo nos próximos 12 meses. Então, primeira coisa, escolha o seu pote de captura. É o Notion? É um e-mail que você manda para você mesmo? É um sistema qualquer aí, o Trello? Escolha um único lugar para que toda vez que alguém te acione e que você esteja ocupado, tipo, está aqui no evento, você consiga guardar essas informações num lugar confiável. Eu escolho o Notion para algumas coisas e o Microsoft To Do. Outra coisa, defina 4 cores oficiais para você organizar a sua agenda hoje. Quais são as 4 principais áreas da tua vida? Eu, no caso, operacional, estratégico, comercial e a minha vida pessoal. Mas talvez você tenha outros setores aí na tua empresa de contabilidade. Ou melhor, dentro do comercial tem várias outras subdivisões. E pensa aí naquele processo que está parado, que está gerando multa. Pensa no onboard que você não está conseguindo executar no teu time. Pensa naquele processo que sempre está dependendo... Desculpa, que sempre está tendo falhas e retrabalhos. Eu vou ensinar, vou ajudar vocês e vou entregar um POP, um procedimento operacional padrão, feito por mim? Não, feito pelo meu time, sobre o setor contábil. Vou te entregar. Ai, fugiu. Eu esqueci. Agora eu me desconcentrei. Então, implemente Ansel Hour agora. Como que você vai implementar Ansel Hour? É que toda vez que algo chegar para você, pense, isso é urgente, isso é importante, ou isso não é urgente, isso não é importante. Porque você vai definir se você vai fazer isso amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. E é muito importante você ter um ritual com você mesmo e bloqueie a sua agenda semanal. Como perder um pouquinho o foco, eu acho que eu vou repetir novamente. Escolha o seu pote de captura, defina 3 cores oficiais, crie o seu primeiro POP crítico e implemente Ansel Hour agora. Bloqueie sua agenda para revisão semanal. E eu quero te dar um presente, mas primeiramente falar que sua mente não é para ter ideias, é para ter ideias e não para armazená-las. E eu vou te entregar um combo produtivo, que é a matriz de Ansel Hour, um POP feito pelo meu time do setor contábil e um POP para você fazer o seu POP sozinho. Eu só preciso que vocês me sigam no Instagram, prof.fernandamachado, manda um direct para mim com a palavra Empreconte e eu vou te dar esse presente. Pessoal, muito obrigada.